irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, um bom dia para todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos na manhã de hoje, dia 5 de abril de 2020, iniciando a nossa transmissão, a nossa live, nesse dia em que o Brasil está sendo convocado para orar e jejuar, e devemos fazê-lo durante todo este dia. Aqueles irmãos que tiverem condições de fazê-lo, que não têm problemas de saúde, ou aqueles que ainda assim, tendo problema de saúde, pode procurar se estender o máximo que puder, para que nós estejamos empenhados nesse compromisso de oração pelo Brasil, de oração pelas nações. Irmãos, na manhã de hoje, nossa reflexão dar-se-á a partir do livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Nós estaremos fazendo a leitura desse texto no capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Nós estaremos então iniciando a nossa meditação a partir desse texto que vamos ler nesse momento. O texto diz assim, versículo 46 em diante: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda cova e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Que Deus nos abençoe através desse texto, aplicando-o aos nossos corações. Esta será a base da nossa meditação do dia de hoje, nós que estaremos tratando do tema do socorro do Senhor na tempestade. Irmãos, é sabido de todos que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil no Brasil e nas nações do mundo com o novo coronavírus. O homem, desde o início da criação, vem enfrentando tempestades na vida desde a sua queda. E as tempestades, elas podem assolar o homem pelo menos por duas razões. A primeira delas, por causa da queda dos nossos primeiros pais. Isso está registrado lá em Gênesis 3:16, quando Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Depois, em Gênesis 3:17-19, o Senhor disse ao homem: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Versículo 17. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu semearás a erva, e tu comerás a erva do campo. Versículo 18. E ainda, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra,
pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Versículo 19 do capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. O segundo ou a segunda causa de sofrimento humano e assolações da vida podem surgir por causa da fidelidade para com Deus. O próprio Lucas, aqui no texto em que lemos, versículo 22, ao citar as bem-aventuranças, ele diz: Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Lucas 6, 22. Irmãos, quando o texto que lemos chama a nossa atenção para as tempestades comuns da vida, ele não está falando de algo desconhecido para nós, mas ele está tratando para o fato de que na vida colhemos muitas tempestades, como a que estamos colhendo nesse tempo de aflição, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de expectativa por causa desse coronavírus, essa tempestade que assola o mundo e chegou até nós, assolando também o povo brasileiro. O texto também nos ensina preciosas lições que nós estaremos abordando acerca desse tema. Senhor, na tempestade. E nós estaremos observando aqui algumas dessas questões que são trazidas a partir do texto que nós lemos. E a primeira delas, ou o primeiro ensino que temos, é que o socorro do Senhor na tempestade se dá quando buscamos a sua presença. Se nós olharmos o versículo 47, ele vai dizer, logo no seu início, todo aquele que vem a mim, ou seja, o socorro do Senhor na tempestade se dá quando buscamos a sua presença. Esse é o primeiro ingrediente, é o primeiro passo para a formação de um sólido alicerce capaz de resistir às tempestades. É o fato de nós buscarmos a presença de Deus na nossa vida. Sem a presença de Deus, nada podemos fazer. O próprio Jesus, lá no capítulo 15 de João, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Deus, irmãos, somos nada. Não passamos de pecadores inúteis, que nada podemos fazer sem o concurso da ação de Deus, da intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O socorro de Deus está sempre presente naqueles que buscam a sua presença, é como nos diz o texto aqui no versículo 47, a primeira parte. Todo aquele que vem a mim. O próprio Jesus chama a nossa atenção, dizendo lá em Mateus 11, 29, vinde a mim, 28, 29, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só quando vamos a Jesus, só quando buscamos a presença do Senhor, é que encontramos abrigo, é que encontramos socorro, é que encontramos paz para o enfrentamento das lutas, das vicissitudes, das dificuldades da existência humana. Uma segunda questão, irmãos, que nós temos no texto, e ele nos ensina acerca da nossa luta contra a tempestade, é que o socorro do Senhor na tempestade se dá quando ouvimos as suas palavras. Inicialmente nós buscamos a sua presença, mas não é só isso. Isso é fundamental, isso é essencial, mas precisamos ir além. E ir além significa ouvir as suas
palavras. É o que o texto nos diz, o próprio versículo 47, na sua segunda parte, ele vai dizer: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Esse é o segundo passo que nós podemos dar para que o enfrentamento da tempestade seja real, seja possível e nós possamos passar pelo meio da tempestade, como o próprio Senhor nos ensina no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, temos ciência da palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, temos mais ingredientes, temos mais condição de superar as dificuldades da vida, de caminharmos na direção do Senhor, passando pelo vale escuro, passando pelo vale da sombra da morte, passando e superando as tempestades. Ainda uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto nos mostra que o socorro do Senhor na tempestade se dá quando praticamos a sua palavra. O texto do versículo que nós lemos, 47, ele é claro quando diz: todo aquele que vem a mim, primeira parte, a primeira lição, e ouve as minhas palavras, a segunda lição do texto, e as pratica. E aí o texto vai dizer: eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, quem pratica a palavra de Deus é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojando-se contra aquela casa, não a pôde abalar, por ter sido construída sobre a rocha. Meus irmãos, esses são os ingredientes, esses são os alicerces, as lições que nós aprendemos nesse texto que lemos e que nos dá condições do enfrentamento das lutas, das dificuldades da vida, as que nós estamos enfrentando nesse momento. Deus nos abençoe para que possamos não apenas buscar a palavra, a presença de Deus, o que devemos fazer o tempo todo. Esse é um tempo de oportunidades, esse é um tempo em que devemos buscar a presença de Deus, mas não apenas isso, ouvir também as suas palavras, ter atenção para as suas palavras, estar vigilante quando a sua palavra fala aos nossos corações, abrigarmos a sua palavra no nosso coração, mas não apenas isso. É preciso ainda praticar a sua palavra. Esse é o terceiro ingrediente, a terceira lição, o terceiro passo mais importante da vida cristã. Buscar a presença de Deus, ouvir a sua palavra e praticá-la. Esse é o terceiro passo fundamental para a formação de um sólido alicerce capaz de resistir às tempestades que certamente enfrentaremos na vida, esta e tantas outras que poderão surgir ao longo da nossa trajetória na direção da cidade celestial, da nossa Canaã, daquela cidade que Deus prometeu para aqueles que o amam. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo de aflição, nesse tempo de sofrimento, que a graça de Deus nos assista e que nós possamos, refugiados na sua presença, refugiados na sua misericórdia, enfrentar com coragem esta luta, essa tempestade, a qual nos acomete nesse momento. Que Deus, pois, assim, nos abençoe e abençoe os nossos irmãos que estão ao alcance da nossa transmissão no dia de hoje. Que Deus os abençoe abundantemente. Nós estaremos orando nesse momento, encerrando esta primeira parte do nosso trabalho de hoje, desse domingo 5 de abril de 2020. Estaremos novamente, se Deus assim nos permitir, logo mais às 19h30
19h30, na segunda parte do nosso trabalho, no nosso culto, através dessa transmissão, dessa live, para a edificação nossa e para a glória do nome do Senhor. Vamos, nesse momento, orar, irmãos. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, muito agradecidos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, porque buscando a Tua presença encontramos, ó Deus, socorro, porque ouvindo a Tua palavra encontramos socorro, porque praticando a Tua palavra encontramos socorro para a tempestade. Ó Deus, dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua companhia sempre presente, dá-nos, ó Deus, força para enfrentarmos as lutas. Abençoe, Senhor, nesse momento em que nos reunimos, nesse jejum nacional. Abençoa a Tua igreja, Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Abençoe, Senhor, todas as demais denominações evangélicas reunidas nesse dia e orando e jejuando para que, Senhor, Tu intervenhas no nosso país e nas nações e barres, Senhor, o avanço desse vírus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa as nossas autoridades constituídas no governo central, no governo federal, o presidente da República, os ministros, ó Deus, os governadores, os prefeitos dos municípios, ó Deus, do Brasil. Tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que já estão assolados por essa pandemia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoe-nos, ó Deus, nesse tempo de aflição, de sofrimento, mas nesse tempo de oportunidades, nesse tempo de oração, nesse tempo de jejum, nesse tempo de compromisso com a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, temos esse compromisso do dia de hoje. Devemos continuar orando durante todo o dia, nesta convocação para esse jejum nacional, para oração, e jejum, nesse dia em que nós temos oportunidade de suplicar a orientação de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa nação, nosso país e sobre o mundo, sobre as nações do mundo, para o enfrentamento desta pandemia. Que Deus nos abençoe e abençoe abundantemente a vida dos irmãos. Que Deus lhes dê um abençoado dia, um dia de paz, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é a nossa paz em tempos de guerra, em tempos de aflição. Que Deus os abençoe. Amém.